A palavra maçom vem do francês, ela significa construtor ou pedreiro. É por isso que dentro da maçonaria eles usam aqueles aventais, e o símbolo principal deles é um esquadro e um compasso. Tudo indica que a maçonaria se iniciou por volta de 5.000 anos atrás, aproximadamente. O patrono dela teria sido Salomão, filho de Davi, o construtor do primeiro templo que houve no meio do povo de Israel. O mesmo que pegou o tabernáculo do pai, que eram feitos por peles de animais, que é uma alusão ao verdadeiro templo de hoje, que somos nós, colocou dentro de um templo de pedra. Esse construtor, esse maçom, tem por muitos dentro da maçonaria como sendo o patrono. Lá ele iniciou um sistema político-religioso. O mesmo sistema que existia na época do Messias, com o povo judeu, com os fariseus, saduceus, mestres da lei, o qual ele tanto debateu para que o povo saísse de dentro dessa religião e que são os mesmos que existem ainda nos dias de hoje, com seus templos independentes, podem ser judaicos, católicos ou evangélicos. Muitos outros já vão além disso, dizem que a maçonaria se iniciou na época da Torre de Babel, quando o homem tentou construir aquela torre que tocasse aos céus, mas que levaram a uma punição divina, onde todas as línguas foram separadas e eles não conseguiram mais continuar essa construção, porque cada um falava um idioma diferente. De qualquer forma, tanto por Salomão quanto pela Torre de Babel, a gente já pode ver um início obscuro por trás dessa sociedade. Da mesma forma que Salomão foi politeísta, ele tinha vários deuses, ele adorava tanto o Criador quanto muitos outros deuses, os maçons também são politeístas. Eles adoram um Deus, o qual chamam de grande arquiteto do universo. A sigla seria Gadu, G-A-D-U, cujo símbolo é representado por um olho dentro de um delta ou uma pirâmide, e cujo nome dentro da maçonaria é conhecido como Jabulon. Jabulon é a junção de 3 deuses, que seria o Jeová, aquele mesmo anjo que pediu sacrifícios de animais a Moisés e ao povo quando eles partiram do Egito e passaram pelo deserto e foram até a terra de Canaã. A sigla do meio significa Baal, o deus sol dos fenícios. Aquele mesmo na Bíblia que pode ser encontrado como Senhor, marido, ou até mesmo muitas vezes como Moloque, o qual pedia sacrifícios de crianças recém-nascidas. E a última sigla se refere a Osíris, um deus pagão proveniente do Egito. A junção dessas 3 entidades, que a gente já sabe que não foram benéficas e que não tem nada a ver com o Criador, são considerados deuses pagãos, podem até ser considerados como anjos caídos, juntos formam o Deus que é adorado dentro da maçonaria. O animal sagrado dentro da maçonaria, que seria como um mascote, é o bode, o qual eles juram de pé junto que não tem nada a ver com a magia negra. Porém, coincidentemente, no satanismo, o bode também é adorado, e numa mistura louca entre sexualidade e profanação às coisas do Criador, ele é conhecido como Baphomet. Outros pontos existentes dentro dos templos maçônicos, ou as lojas maçônicas, são a adoração ao zodíaco, aos planetas, ao Sol, à Lua, a Mercúrio, a Júpiter, Saturno e etc. Nós podemos reconhecer que o ambiente é deles quando estão presentes essas coisas, ou quando temos muitos detalhes em xadrez, a cor preta e a cor branca, principalmente pisos ou paredes, pois isso significa para eles a dualidade, a junção entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o branco e o preto. Senhas, toques, sinais, gestos, são tudo características para que os membros possam se identificar. É necessário que esses membros estejam sempre passando mensagens para mostrar que eles estão participativos nessa sociedade. É por isso que a gente vê muitos atores, pastores, cantores, mostrando símbolos ou detalhes de maçonaria, para mostrar que eles estão envolvidos e estão ali, prontos para qualquer necessidade e prontos para que eles possam ser usados para qualquer coisa. A minha família nos falou sobre um olho que tudo vê. Eu um dia comprei uma corrente que tinha um olho desenhado e eu coloquei o nome desta corrente, o olho que tudo vê. Ossos e crânios humanos também são usados no ritual de iniciação dos maçons. Porém, eles dizem apenas que isso é para que o membro veja o quanto a vida é efêmera e que se deve buscar a sabedoria a qualquer custo, assim como o possível patrono deles, Salomão. E um aspecto bem interessante é que os maçons são considerados, e eles mesmos se autodenominam, os filhos da viúva. Bem diferente do ensinamento do Messias,
que nos ensinou que nós seríamos os filhos da noiva. Os filhos da noiva aguardam ansiosamente pelo marido, que seria, no caso, o próprio Messias, em uma linguagem figurativa. A viúva não possui marido, mas por que os filhos da viúva? Isso fica bem claro a respeito dos maçons desde a época dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos sacerdotes e príncipes do templo. Porque desde ali eles rejeitaram o próprio Messias. Eles não têm ele como mestre e nem suas palavras como ensinamentos. Eles apenas adoram a Jabulon, ou o grande arquiteto do universo. Agora nós podemos entender claramente a frase que ele se virou aos próprios maçons, aos fariseus, aos sacerdotes e príncipes do templo e disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E além do próprio Messias ter dito isso com a sua própria boca, os apóstolos também se referiram em muitas cartas, como por exemplo Pedro, no livro de Atos, disse: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, os maçons, o qual foi posta por pedra angular, a pedra de esquina. Então, sabendo essas informações, fica mais fácil de entender a ligação entre o Messias e o sistema religioso templocentrista que existe tanto hoje no Brasil, no mundo, quanto naquela época, independente seja católico ou evangélico, como eu já disse em outros vídeos. É basicamente a mesma coisa. A religião evangélica saiu de dentro da católica. Tudo isso levando em conta que o Criador jamais pediu para Davi ou para Salomão pegarem aquele tabernáculo, que era uma figura, o verdadeiro templo, que somos nós no dia de hoje, e colocar dentro de um templo de pedra. Por isso a briga tão grande entre Cristo, o Messias e os fariseus. Por isso o véu foi rasgado e as pedras do templo se fenderam. Por isso os apóstolos cansaram de repetir que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso o Messias olhava para o templo e dizia: não sobrará pedra sobre pedra, quando os apóstolos admiravam a estrutura do templo. E por isso ele olhou para todos aqueles maçons e disse: eis que eu sou maior que o templo. Isso, para eles, é considerado um ataque. O próprio nome deles diz: os construtores, os que usam o esquadro e o compasso, e os que dominam praticamente o mundo todo. Então, sabendo quais são os ensinamentos do Messias e qual a relação entre eles e os construtores, a gente pode ver que as religiões católica, evangélica e judaica têm muito mais a ver com esses construtores do que com os ensinamentos do Messias. Por isso eles estão sempre na contramão dos ensinamentos. Vou dar um exemplo. Os maçons são extremamente hierárquicos. O Messias coloca todos os homens em um mesmo patamar, são todos irmãos. E ele é o bom pastor. Porém, dentro das religiões judaica, católica e evangélica, da mesma forma que existe uma grande hierarquia na maçonaria, também existe dentro dessas religiões, sendo que isso jamais foi ensinado pelo próprio Messias. Uma hora, quando o Messias está discutindo com eles, um relato que existe em Mateus, no capítulo 23, versículo 8, 9 e 10, ele vira para as pessoas e diz o seguinte: E de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Rabi, o termo mestre, é o líder religioso judaico. No segundo versículo ele diz o seguinte: A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Pai, em italiano, é a palavra padre. Coincidentemente, os padres são os líderes religiosos da religião católica. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Guia é um pastor, é alguém que guia, aquele que guia as ovelhas, o que pastoreia as ovelhas. Então, a ninguém vos chameis de vosso pastor, porque só um é o vosso pastor, que é o Cristo. O pastor é o líder religioso evangélico. Coincidentemente, 2000 anos depois, a gente pode pegar a mesma frase que foi usada para os líderes religiosos e para a população em Israel, e a gente pode trazer para nós nos dias de hoje. Isso é maravilhoso. E é tão difícil entender dentro dessas religiões
que ele não pediu para que existisse hierarquia entre homens e homens. Somos todos iguais. Mas se você falar para pessoas religiosas isso, e até mesmo para líderes religiosos, eles não vão aceitar de forma nenhuma. Assim como os próprios maçons, os construtores, os líderes religiosos daquela época fizeram com Cristo. Mas o maior ponto em comum entre as religiões e os maçons são o principal fruto deles, que são os templos. Você pode reparar que a maioria das denominações religiosas vão defender o templo de Salomão, vão defender até o próprio Salomão, que tantas vezes falhou contra o Criador, que adorou descaradamente outros deuses. Mas os religiosos, pela sabedoria, pela riqueza que ele tinha, vão adorar Salomão da mesma forma que os maçons adoram nos dias de hoje. E eu vou mostrar para vocês que eles têm relações diretas tanto com a religião católica quanto com a evangélica.